39 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 366 Intenção de batalha subindo ao céu. Tradutor Dragon Boat Translation. Editor Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Yang Xing soltou um grito de partir o coração que causou arrepios na espinha das pessoas. Seu corpo inchou como um balão inflado. Seus olhos se arregalaram como se estivessem prestes a cair. Todo o seu corpo inchou mais de 4 a 5 vezes. Isso só aconteceu em um instante. Fu, que era o mais próximo de Yang Xing, ainda não tinha entendido a situação atual quando uma série de intensas explosões soaram. Yang Xing foi enterrado na névoa de sangue e o céu estava cheio de carne, ossos e órgãos. Uma energia poderosa explodiu do corpo de Yang Xing, e sua aura era como a água de um rio, esmagando tudo em seu caminho. Fu sentiu desespero em seu coração e, inconscientemente, usou todos os tipos de métodos para salvar vidas. Camada após camada de talismãs e camada após camada de luz do tesouro envolviam seu corpo. No segundo seguinte, Fu foi envolvido por uma explosão terrível. Estrondo. 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 Toda a câmara secreta tremeu violentamente, como se o mundo estivesse prestes a virar de cabeça para baixo. Mesmo na capital, fora da câmara secreta, muitas pessoas podiam sentir o chão sob seus pés tremendo levemente. Fu perdeu a visão e seu intestino parecia ter sido esmagado por um elefante. Ele não podia evitar vomitar um bocado de sangue escarlate e seu corpo subconscientemente recuou continuamente. No entanto, antes que Fu pudesse dar alguns passos para trás, sua cabeça parecia estar cheia de água com chumbo. Seu corpo caiu pesadamente no chão e ele desmaiou. Fati estava um passo à frente de Fu e se afastou de Yang Xing. No entanto, sob o poder da autoexplosão, ele sentiu seus órgãos internos se agitarem e ficou tonto. Antes que pudesse estabilizar sua mente, ele ouviu um som penetrante. Shua. Sangue respingado por toda parte. As costas do gordo foram abertas do ombro esquerdo até a cintura direita. Houve uma ferida profunda e ele desmaiou devido à dor intensa e autoexplosão. Uma voz fria ecoou no altar. Vocês dois traidores. Você se esqueceu de quem o ajudou a aproveitar a boa sorte e a dar um passo mais perto da imortalidade. O senhor da cidade mostrou a língua e lambeu o sangue na mão. Ele franziu a testa como se tivesse provado algo extremamente nojento e cuspiu. Até o sangue dos traidores é tão fedorento que desmancha prazeres. O senhor da cidade não pôde deixar de pisar nas costas do gordo novamente. Desta vez, ele pisou na ferida, fazendo com que a carne se abrisse e era possível ver vagamente os densos ossos brancos. O senhor da cidade não se sentiu nem um pouco aliviado. Ele levantou a perna direita e mirou na nuca do gordo. Ele estava pronto para pisar como se estivesse pisando em tofu. Eu vou matar você. Os olhos do homem magro estavam prestes a se abrir. Ele estava furioso. Mesmo estando gravemente ferido, ele ainda segurava a adaga na mão e atacou o senhor da cidade como uma fera feroz. Mas o homem magro chegou tarde demais. No entanto, assim que este pé estava prestes a pousar, uma espada de luz envolta em ar frio avançou em direção ao senhor da cidade na velocidade da luz. Que pena! Depois de ser parado, o senhor da cidade não ficou com raiva. Ele retraiu o pé que estava prestes a pousar e se esquivou para o lado. Um sorriso apareceu em seu rosto. Esse sorriso deixou as pessoas enojadas e sentiu um arrepio no coração. A expressão de Limba era escura como água. Uma monstruosa intenção de matar foi emitida de dentro, enquanto seus olhos eram como tochas enquanto ele olhava para o senhor da cidade. A repentina autodetonação de Yang Xing deve ter sido a intenção do senhor da cidade. O Lorde da cidade já havia colocado restrições a essas peças de xadrez e desistiu delas no momento apropriado. Essa autodetonação deixou a vida de Fu desconhecida, e o senhor da cidade até fez Fati mentir em uma poça de sangue. Aos olhos do senhor da cidade diante dele, as vidas humanas eram como formigas que poderiam ser pisoteadas até a morte na beira da estrada. Ele não se importou nem um pouco. A intenção de matar e o ódio aumentaram. O pequeno caldeirão flutuando à sua frente zumbia e brilhava com uma luz dourada. Fati e Fu ainda estão vivos. O homem magro gritou alto. Sua voz estava rouca e cheia de raiva intensa. Limbaia sentiu silenciosamente. Quando seu queixo atingiu o ponto mais baixo,
O manto do homem magro tremulou e seu cabelo foi balançado descontroladamente pelo vento. Quando o homem magro abriu os olhos novamente, Lin Bai já havia chegado na frente do senhor da cidade. Ei, garoto! Onde está o olhar de antes? Perdido. Perdido. O senhor da cidade gritou loucamente quando olhou para Lin Bai, que estava cheio de intenções assassinas e ódio transbordante. Ele não pôde deixar de sentir seu coração tremer e uma emoção inexplicável surgiu. Técnica fantasma é mortal, submundo. O senhor da cidade gritou. Ao mesmo tempo, o que demoníaco ao redor de seu corpo ficou 10 vezes mais forte num piscar de olhos. Envolvia seu corpo e 4 membros e grudava em seu corpo como uma armadura suprema. Foi acompanhado por intermináveis gritos, rugidos e maldições. Little Green, Little Red e os outros pequenos animais queriam avançar e ajudar Lin Bai. No entanto, assim que os pequenos feras saíram, uma clone do senhor da cidade apareceu na frente deles e começou uma intensa batalha. No entanto, o preço deste Netherworld também era muito óbvio. A carne e o sangue no rosto do senhor da cidade estavam desaparecendo e seu corpo estava secando lentamente. Olhando para o pequeno caldeirão que brilhava com luz dourada, o senhor da cidade de repente deu um soco em direção ao corpo do pequeno caldeirão. Estrondo. Os dois colidiram, causando uma força violenta. Ambos deram alguns passos para trás. Os pés de Lin Bai tinham acabado de se estabilizar quando ele deu outro passo à frente e de repente correu em direção ao senhor da cidade. Ele não se importou que sua força vital estivesse fluindo lentamente para o pequeno caldeirão. O poder espiritual de Lin Bai estava esgotado, então ele só poderia usar sua força vital para ativar o pequeno caldeirão. No entanto, o terrível poder trazido pelo uso de sua força vital para ativar o pequeno caldeirão fez com que cada centímetro de seus ossos e tendões sofresse uma enorme pressão. Era como se eles fossem ser esmagados e dilacerados. Estrondo. Os dois colidiram novamente e deram alguns passos para trás. Havia sangue no canto da boca do senhor da cidade, mas Lin Bai era o único em seus olhos. Também havia sangue no canto da boca de Lin Bai. Era óbvio que ele não estava se sentindo bem. Bang! 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 Os dois atacaram uma e outra vez. Eles foram feridos repetidas vezes e suas vidas foram sendo drenadas pouco a pouco. E se alguém na batalha atual sentisse medo pela perda de suas vidas e hesitasse ou mesmo não ousasse atacar, então estaria fadado a perder. Obviamente, os dois, que estavam transbordando de intenção de batalha, não recuariam. Esta batalha se tornou um cabo de guerra. Little Black olhou na direção de Lin Bai. Ele instintivamente sentiu que a situação não era boa. Ele queria quebrar o impasse uma e outra vez, mas foi impedido pelo clone do Lorde da cidade. Os outros pequenos animais também rugiram e rugiram. No entanto, eles só puderam entrar na batalha à sua frente e não conseguiram escapar. Lin Bai, você já está no fim da linha. O que você ainda está esperando? A boca do senhor da cidade estava pingando sangue, que tingiu a frente de seu manto de vermelho. Seus olhos escarlates estavam cheios de crueldade. Você também está no fim da corda. Por que você não para? Vou ajudá-lo a escapar do mar de amargura. O rosto de Lin Bai estava sombrio quando ele disse friamente. Lin Bai já havia começado a enfraquecer. A carga em seu corpo também fez com que seus ossos começassem a quebrar. No entanto, ele sabia que não poderia parar agora. Ele pegou o pequeno caldeirão e atacou novamente. O senhor da cidade não estava disposto a ficar atrás. Ele levantou o punho que estava cercado por que demoníaco e bateu em direção a Lin Bai. Estrondo. Neste exato momento, o altar começou a tremer violentamente e pedras enormes continuavam caindo de cima. No entanto, eles já haviam atacado este ataque e não conseguiram parar. Estrondo. O altar começou a desmoronar pouco a pouco. Enormes rochas que eram tão grandes quanto pequenas montanhas continuavam caindo do céu, e toda a câmara secreta começou a desabar. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 367, surto de subcorrente alguns dias depois, na capital. O primeiro raio de sol brilhou na casa através das folhas da janela. Uma brisa suave passou, trazendo consigo a sensação refrescante da manhã. Havia uma figura toda preta e brilhante, desajeitada, e uma figura que pulava para cima e para baixo, coçando as orelhas e as bochechas. Com a cooperação dos dois, abriram cuidadosamente a janela e olharam para a pessoa deitada na cama. Os dois se entreolharam como se estivessem planejando algo.
Ei! Vocês dois, eu não disse que lhes transmitiria o cultivo hoje. Por que você está com tanta pressa? Lin Bai abriu lentamente os olhos e começou a repreendê-los de brincadeira. Ele usou o cotovelo para se apoiar na cama e sentou-se lentamente. No entanto, a sensação de dilaceração em seus músculos o fez abrir a boca involuntariamente. Quando Little Black e Little Blue viram isso, eles pareciam preocupados e suas expressões depois de fazerem algo ruim. Está tudo bem, está tudo bem. Lin Bai estendeu a mão e brincou com os dois pequenos animais. A armadura do corpo de Little Black estava gelada. Assim que o tocou, Lin Bai sentiu um arrepio percorrer seu corpo e o cansaço ao acordar foi varrido. O cabelo de Little Blue era longo, macio e mácio. Foi muito bom tocar ao tocar os dois pequenos animais. Lin Bai relembrou o que havia acontecido há alguns dias. Naquele dia, a câmara secreta desabou e eles e o senhor da cidade caíram no abismo. Little Red queria desesperadamente pegar Lin Bai e todos os pequenos animais, mas no final estava muito fraco. Só podia observar enquanto mais pessoas e pequenos animais caíam no abismo. Assim que o desespero cresceu em seus corações, eles de repente perceberam que havia uma corrente turbulenta sob o abismo. Como resultado, eles conseguiram salvar suas vidas e escapar da câmara secreta seguindo a corrente subterrânea. Desde que Lin Bai caiu na correnteza, ele estava focado em procurar vestígios do senhor da cidade de Shan. No entanto, até escaparem do subsolo, não conseguiram encontrar nenhum vestígio do senhor da cidade de Shan. Depois disso, eles descansaram no deserto por uma noite antes de retornar à capital e voltar para a casa de Baishi. Baishi, Fatih, Skin e Fu ficaram gravemente feridos. O mordomo da mansão Baishi se apresentou e convidou um médico em quem se podia confiar e que tinha excelentes habilidades médicas para tratá-los. Além de Fatih e Fu, que não acordavam há muito tempo, Baishi e o homem magro estavam apenas fisicamente fracos. Por enquanto, eles só podiam se recuperar em seus quartos e não tinham permissão para sair. Tudo o que aconteceu na propriedade do Lorde da cidade, na câmara secreta abaixo da mansão do Lorde da cidade e no Chi demoníaco que permaneceu na câmara secreta, logo causou agitação em toda a capital. Todas as grandes potências e clãs procuravam o senhor da cidade, mas não conseguiram encontrá-lo. A capital inteira estava em alvoroço. Lin Bai ficou na mansão de Baishi e se recuperou em paz. Ele não prestou atenção ao que estava acontecendo do lado de fora da janela. Depois de alguns dias, seu corpo se recuperou gradualmente. Ontem, ele disse aos pequenos animais que estava pronto para começar a transmitir sua força no dia seguinte. Hoje, essa cena aconteceu de manhã cedo. Lin Bai se lavou e comeu mais um pouco. A empregada já havia preparado o café da manhã. Ele bebeu uma xícara de chá quente e soltou um longo suspiro de alívio. O céu azul e as nuvens brancas com as quais ele estava acostumado no passado tornaram-se frescos nos olhos de Lin Bai após a grande tragédia. Depois de mergulhar na paisagem por um tempo, Lin Bai só sentiu a perna da calça sendo puxada. Ele viu Little Blue e Little Black olhando para ele. Lin Bai os repreendeu com um sorriso. Ele foi até a floresta de bambu no pátio e sentou-se em um banco de pedra requintado. Pequeno verde, venha. Lin Bai acenou com a mão para Little Green. Little Green veio até ele com uma cara cheia de alegria, enquanto os outros pequenos animais pareciam arrependidos. Há alguns para todos. Não se preocupe. Lin Bai não pôde deixar de se divertir. Ao ouvir sua promessa, os outros pequenos animais sorriram novamente. Sistema, quero passar meu cultivo para Little Green, disse Lin Bai em seu coração. Ding. O anfitrião passou 50 dias de cultivo para Little Green. 70 vezes de retorno foram acionadas com sucesso. O anfitrião recebeu 3.500 dias de retorno do cultivo. Lin Bai apenas sentiu uma onda de cultivo surgindo nele. Era como se uma longa seca tivesse trazido um orvalho doce, confortável e refrescante. Little Green esfregou-se no braço de Lin Bai com satisfação, enquanto Little Red já batia as asas, incapaz de esperar mais. Venha, Ruivinha. Lin Bai deu um tapinha amoroso na cabeça de Little Red. Uma sensação de calor veio de sua palma, fazendo-o sentir-se todo aquecido. Ding. O anfitrião deu ao Little Red 50 dias de cultivo. O retorno de 40 vezes foi acionado com sucesso. O anfitrião recebeu um retorno de cultivo de 2.000 vezes. Little Black piscou os olhos negros e olhou para Lin Bai. Lin Bai não pôde deixar de sorrir. Ding.
O anfitrião deu ao Little Black 50 dias de cultivo. O retorno de 60 vezes foi acionado com sucesso. O anfitrião recebeu 3.000 dias de cultivo. Depois de meio-dia, todos os pequenos animais ficaram satisfeitos e ficaram ao lado de Limbai. Limbai sentiu o cultivo surgindo em seu corpo e acenou com a cabeça satisfeito. Se ele continuasse a aumentar seu cultivo, ele estava confiante de que seria capaz de acabar com o senhor da cidade na próxima vez que o encontrasse. Limbai tirou o pequeno caldeirão novamente. O pequeno caldeirão flutuou na frente dele com um leve brilho. Vamos testar seu poder. Enquanto Limbai falava, ele incitou seu poder espiritual e derramou loucamente no pequeno caldeirão. Zumbido. 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 Todo o corpo do pequeno caldeirão brilhava com a luz dourada. O corpo originalmente simples do caldeirão parecia ter se transformado em ouro, e havia um poder majestoso e assustador circulando dentro do pequeno caldeirão. Os poucos pequenos animais olhavam para o pequeno caldeirão com os olhos bem abertos. Nada mal. É exatamente como eu imaginei. Quanto maior o cultivo, mais energia espiritual é lançada no pequeno caldeirão e maior o poder que o pequeno caldeirão pode liberar. Então, onde está o limite? Limbai de repente ansiava por que tipo de poder esse pequeno caldeirão poderia liberar quando seu cultivo fosse insondável no futuro. Além disso, durante esses dias, Limbai só conseguiu se recuperar dos ferimentos. Em seu tempo livre, ele refletia sobre esse pequeno caldeirão. Além de ativar seu poder espiritual e força vital para lançar os ataques mais comuns, Limbai também descobriu alguns pontos especiais. No entanto, devido aos ferimentos em seu corpo, ele só poderia deixar isso de lado por enquanto. Nesse momento, do outro lado do pátio, entrou um velho de cabelos brancos como a neve, pele avermelhada e figura curvada. Havia um leve sorriso nos cantos da boca do velho. Ancião Shi. Limbai levantou-se ao ver o velho. Seus olhos estavam cheios de esperança. O Elder Shi era o mordomo de Bai Shi. Ele seguia Bai Shi desde que ela era jovem e tinha profunda confiança de Bai 11. O Elder Shi caminhou lentamente até a frente e sentou-se em frente a Limbai. Ele bebeu uma xícara de chá para umedecer a garganta e disse: todas as forças e clãs da capital sabem sobre os assuntos da propriedade do Lorde da cidade. Limbai acenou com a cabeça e ouviu pacientemente. Eles adivinharam que o senhor da cidade deve ter morrido em suas mãos, mas eles tinham todos os tipos de opiniões diferentes sobre quem era o demônio. É claro que algumas pessoas apenas fingiram estar preocupadas, mas, na verdade, havia correntes de poder de todos os lados. Muitas pessoas cobiçavam a posição do senhor da cidade e podiam fazer qualquer coisa por isso. E neste momento, o grande ancião da Associação Alquimista deu um passo à frente. Ele usou o nome da Associação de Alquimistas para testar sua inocência e empurrou a culpa para o senhor quando Limbai ouviu isso. Ele franziu a testa. Ele pensou que alguém seria capaz de ver a verdadeira face do Lorde da cidade e atestar por ele depois de ver a cena e a sala secreta da propriedade do Lorde da cidade. No entanto, ele nunca pensou que essa pessoa fosse na verdade o grão-ancião da Associação Alquimista. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 368, mutação do Little Blue na propriedade de Bai Shi. Limbai olhou para o horizonte distante. Suas sobrancelhas longas e estreitas estavam ligeiramente franzidas. Seu olhar era profundo e calmo, como se estivesse pensando em alguma coisa. O mordomo ligeiramente curvado, Elder Shi, com cabelos brancos como a neve nas têmporas, ficou quieto ao lado, sem o menor sinal de impaciência. Alguns dias atrás, quando Limbai trouxe Bai Shi, que estava coberto de sangue e entrou em coma, junto com um grande grupo de pessoas que ele não reconheceu, o Elder Shi sentiu seu coração bater forte. Ele se perguntou se o jovem mestre Bai Shi havia sido implicado por esse homem à sua frente. Depois de descobrir o nome verdadeiro de Limbai, ele ficou com medo e se perguntou se deveria pedir ajuda. Após um período de contato, o Elder Shi entendeu os meandros do assunto e soltou um suspiro de alívio. Depois de uma série de conversas com Limbai, o Elder Shi aprendeu que embora esse jovem fosse agora conhecido como o Grande Demônio, ele fazia as pessoas sentirem vontade de respirar o vento da primavera em suas conversas. Ele era franco e justo. Quando ele falava e fazia coisas, ele exalava uma aura feroz e uma profunda astúcia. Portanto, o Elder Shi admirava Limbai do fundo do coração. Ele também queria construir um relacionamento para seu jovem mestre.
Se Limbai lhe pedisse para fazer alguma coisa, o Elder Shi faria isso sem hesitação. O Elder Shi olhou para as feras espirituais que estavam deitadas, brincando e voando. Ele ficou surpreso. Ele era um cultivador para começar. Além disso, ele já era muito velho e vagava por aí quando era jovem. Pode-se dizer que ele tinha mais experiência do que a maioria das pessoas. No entanto, mesmo assim, toda vez que via essas feras espirituais, o ancião Shi não conseguia evitar balançar a cabeça. Monstruoso. Insano. Penas de fênix e chifres de Qilin. Mas todos foram levados por um homem. Que tipo de sorte ele teve para fazer isso? Até os céus ficaram com inveja. Bem, ao ouvir Limbai murmurando para si mesmo, o Elder Shi rapidamente retraiu o olhar e ficou ao lado com cautela. Ancião Shi, a repentina mudança de atitude desta associação de refinamento de pílulas parece um pouco estranha para mim. Isso não significa que eles vão me prejudicar, mas que algumas coisas foram escondidas por eles. Limbai disse indiferentemente enquanto acariciava o pelo de Little Blue com uma das mãos. O pelo de Little Blue ficou ainda mais brilhante e mácio, fazendo com que Limbai não conseguisse largá-lo. Isso. O ancião Shi fez uma pausa por um momento. Talvez seja porque a associação alquimista agora está sem líder. Além disso, eles sempre estiveram no comando quando o senhor da cidade caluniou você como um demônio. Portanto, eles estão fazendo isso agora. Primeiro para resolver o mal-entendido entre vocês dois e, segundo, porque há pessoas da associação alquimista que querem corrigir sua reputação para que possam ocupar a posição mais alta. Quando Elder Shi disse a posição mais alta, ele apontou o dedo para o céu. Limbai balançou a cabeça e disse, vamos dar uma olhada. Continuo sentindo que algo está suspeito. Não pode ser tão simples quanto parece. Depois que o Elder Shi ouviu isso, ele concordou rapidamente e não fez nenhuma objeção às palavras de Limbai. Ele mudou de assunto e continuou, hoje cedo, havia pessoas na cidade que iniciaram uma cruzada para caçar o senhor da cidade. Eles encontraram alguns vestígios no nordeste da cidade. O Elder Shi viu que Limbai não teve nenhuma atitude e continuou a falar. Havia um grupo de bandidos que reivindicava a montanha como deles. Houve mais de 30 pessoas que morreram tragicamente na fortaleza da montanha. O sangue nesses 30 cadáveres secou e seus órgãos internos desapareceram. Deve estar relacionado ao senhor da cidade. Infelizmente, essas pessoas estão mortas há mais de 3 dias. Ao ouvir isso, os olhos de Limbai brilharam. Como esperava, o senhor da cidade não morreu no colapso da câmara secreta. Em vez disso, ele escapou. Nordeste. Limbai pensou no que havia no Nordeste depois de ter sucesso, mas não conseguiu encontrar muitas pistas depois de pensar sobre isso. Os rastros foram deixados há 3 dias. Agora, seria difícil encontrar o paradeiro do senhor da cidade. Limbai não pôde deixar de suspirar. Limbai virou a cabeça para olhar para o Elder Shi e disse com um sorriso, Elder Shi, você trabalhou duro. No entanto, preste mais atenção a essas informações. O Elder Shi concordou com a cabeça, depois se virou e saiu do pátio. Limbai segurava uma xícara de chá na mão. Enquanto pensava no que fazer a seguir, ele olhou para os pequenos animais no pátio. Os 2 pequenos animais mais inquietos, Little Blue e Little Black, não conseguiram mais se conter e começaram a lutar entre si. Limbai não impediu as bestas espirituais de fazer isso. Em vez disso, ele incentivou esse tipo de comportamento. O corpo de Little Blue emitia um brilho negro dourado. Com pequenos passos, correu para o lado de Little Black. Ao mesmo tempo, ela esticou o punho e bateu na perna traseira de Little Black. Os olhos negros de Little Black brilharam com desdém. Ele empurrou seu corpo para o lado de Little Blue, tentando usar seu corpo para lidar com a Little Blue. Se fosse qualquer outra besta espiritual, esta ação não seria diferente de enviar uma ovelha à boca do tigre. No entanto, a defesa normal de Little Black foi a capital para ele agir de forma imprudente. No momento em que Little Black estava prestes a dar o primeiro passo e atingir o coração de Little Blue, o rosto de Little Blue revelou um sorriso desenfreado. Seu plano maligno teve sucesso. Os pés de Little Blue não exerceram nenhuma força, mas seu corpo flutuou para cima. O punho apontado para a perna traseira de Little Black também foi apontado diretamente para a cabeça de Little Black. Vendo isso, o rosto de Limbai ficou um tanto satisfeito. A essa altura, Little Blue já havia dominado o uso de sua cauda.
Era flexível na batalha e poderia confundir seu oponente. No entanto, Little Black não estava disposto a ficar para trás. Seu corpo estava coberto por um brilho denso. Uma leve camada de névoa subiu de repente e sua cabeça encontrou diretamente o punho de Little Blue. Bang! O punho e a cabeça colidiram. O impacto violento fez com que as lajes de pedra sob os pés dos dois pequenos animais se quebrassem e desabassem. Little Black, que pensava que iria vencer, não pôde deixar de ficar atordoado por um momento com o violento contra-ataque de Little Black. Os olhos negros de Little Black se iluminaram. Aproveitou a oportunidade e cortou o peito de Little Black com suas garras que emitiam um ar frio e estavam rodeadas por vapor de água azul. Acabou. Limbai largou a xícara de chá na mão, levantou-se lentamente e deu um passo à frente. No entanto, antes de dar esse passo, ele ficou atordoado. Zumbido. A voz de um santo soou na superfície do corpo de Little Blue, acompanhada por uma explosão de luz negra e dourada. Os padrões pretos e dourados no corpo de Little Blue fluíam com um brilho estranho, como uma armadura que cobria a superfície de seu corpo, protegendo todo o corpo de Little Blue. Bang! As garras de Little Blue atacaram e arranharam os padrões pretos e dourados. A força poderosa forçou Little Blue a dar alguns passos para trás antes de conseguir estabilizar seu corpo. Little Blue subconscientemente olhou para seu peito. Seu rosto estava cheio de confusão. Seu peito estava ileso, nenhum fio de cabelo havia caído. Os olhos negros de Little Black também estavam piscando, cheios de descrença. Little Black acreditava no controle do poder. Aquela garra agora definitivamente seria capaz de romper a defesa de Little Blue e deixar um ferimento superficial no peito de Blue. Mas estava completamente ileso. Little Black olhou para a garra e depois para Little Blue. Ficou intrigado. Só então Limbai apareceu. Parado entre os dois pequenos animais, ele deu um tapinha nas cabeças dos dois pequenos animais. Bem, esta sessão de sparring termina aqui. Little Black, não desanime. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 369, investigação. Embora Limbai o tenha confortado, Little Black ainda parecia confuso e desapontado. Limbai sorriu ao ver a expressão humana de Little Black. Ele não disse mais nada. Em vez disso, ele olhou para Little Blue, que também estava confuso. A luz sagrada no corpo de Little Blue desapareceu e a cor preta e dourada voltou ao normal. Os padrões especiais em seu pelo não pareciam especiais de longe. Little Blue, tente ver se você consegue usar esse movimento especial. A voz de Limbai era gentil e havia um toque de antecipação em seu rosto. Sob seu cultivo contínuo e o acúmulo de Little Blue, as características especiais de Little Blue foram finalmente reveladas. O próximo passo era ver como Little Blue iria dominá-lo e fazer um avanço. As sobrancelhas de Little Blue estavam bem unidas. Seu rostinho estava tenso e seus punhos cerrados com força. Essa aparência era como se estivesse constipado. Depois de muito tempo, o rosto de Little Blue estava cheio de decepção. Por mais que tentasse, ele não conseguiu recriar a cena anterior. Little Black estava originalmente parado ao lado de má vontade. Agora que viu a cena de Little Blue, o sorriso em seu rosto não pôde ser escondido. Quando Little Blue viu isso, seu coração se encheu de má vontade. Ele quebrou a cabeça novamente para tentar. Limbai não impediu Little Black de zombar e brincar. Em vez disso, ele pensou que este era um catalisador que poderia ter um efeito positivo. Pense na cena da luta com a Little Black. Limbai entendeu suavemente. Os olhos de Little Blue estavam imersos em pensamentos, como se estivesse lembrando de algo. Imagine a sensação de estar em cena e tente deixar seu corpo e sua mente recriarem a sensação especial daquele momento. Little Blue falhou repetidas vezes, mas Limbai ainda era muito paciente. Mais meio-dia se passou. Zumbir. A voz de um santo budista soou. A luz preta e dourada fluía na superfície do corpo de Little Blue, como uma armadura corporal grudada no corpo de Little Blue. Little Blue dançou de alegria. Sucesso. Nada mal. Limbai não foi mesquinho com seus elogios. Continue a sentir isso com o coração e você será capaz de dominá-lo cada vez mais no futuro. Little Blue assentiu com os olhos cheios de excitação. Virou a cabeça para olhar para o lado. Little Black, cujo rosto era um pouco feio, acenou com o punho e correu para a frente. Little Black não estava disposto a ficar para trás.
Ele acenou com as garras para Little Blue provocativamente. Bang! O impacto violento fez o manto de Lin Bai esvoaçar e seu cabelo esvoaçar descontroladamente. Little Blue pulou alto, querendo acertar Little Black na cabeça, mas Little Black não recuou. Usou toda a sua força para bater em seus 4 membros. Estrondo. Os dois caíram no depósito de lenha nas profundezas do pátio. O enorme impacto fez com que o depósito de lenha, que não era grande nem pequeno, desabasse ao meio num piscar de olhos. Os 2 pequenos animais lutaram e correram para outro sótão. O sótão imediatamente tocou com o som de todos os tipos de porcelana e madeiras sendo quebradas. Os 2 pequenos animais lutaram até o céu ficar escuro e areia e pedras voarem por toda parte. Lin Bai desviou o olhar depois de um longo tempo e deixou os 2 pequenos animais irem e causarem confusão. Lutar entre si permitiria que sua força aumentasse bastante. Tosse, tosse, mas isso não era muita comoção. Su Eldershi viu isso. Lin Bai bebeu o chá em sua xícara de um só gole. Ele estava prestes a se levantar e sair rapidamente deste lugar problemático. TSC. Neste momento, o homem magro saiu pelo lado oeste do pátio. Ele estava vestido com roupas largas e seu cabelo estava despenteado. Seu rosto parecia um pouco abatido. Depois de retornar do altar, embora tivesse acordado mais cedo, seus ferimentos não foram superficiais. Ele estava se recuperando na mansão e só depois desses 2 dias é que se sentiu melhor. O homem magro sentou-se ao lado de Lin Bai e serviu-se de uma xícara de chá. Ele olhou para os 2 pequenos animais e disse, originalmente, pensei que Little Black já desafiava o céu. Eu não esperava que agora houvesse outro. 2 caras que não conseguem gastar sua energia de jeito nenhum. Que aterrorizante. Lin Bai riu e brincou, coma mais alho poró e beba mais água com goji berry. Caso contrário, prescreva algum remédio para nutrir o rim. Como pode um homem dizer que não tem energia suficiente? A expressão do homem magro ficou feia e ele repreendeu brincando, vá para o inferno. Após um momento de silêncio, o homem magro disse, ouvi falar do que aconteceu na cidade. Há algo suspeito aqui. A caminho daqui, o homem magro encontrou Eldershi e perguntou sobre a situação na cidade. Depois de ouvir que a Associação de Alquimistas estava defendendo Lin Bai e tomando a iniciativa de enterrar a machadinha, o homem magro não pôde deixar de franzir a testa. Sua impressão da Associação Alquimista poderia ser considerada mediana. Ele sempre sentiu que eles estavam fazendo isso como uma doninha visitando uma galinha no ano novo. Eles não tinham boas intenções. Lin Bai assentiu e expressou sua opinião. Isso faz sentido. Os olhos do homem magro brilharam. Eles devem estar escondendo alguma coisa. No entanto, você acha que eles não vão mais te machucar, mas não acho que seja bem assim. Aqueles lunáticos foram incentivados pelo senhor da cidade antes e queriam você morto. Depois de dizer isso, o magrelo esfregou as mãos e seus olhos brilharam. Que tal agora? Meus ferimentos se recuperaram quase totalmente. Vou investigar e ver o que eles estão fazendo. Acontece que sou bom nisso. Lin Bai não o impediu. Ele sabia que o homem magro era cauteloso por natureza e não seria o herói se encontrasse dificuldades. Então deixou ir sem se preocupar. Está resolvido então. Vou me preparar agora. A condição de Fatih também melhorou. Se esperarmos que ele se recupere, então darei as mãos a ele e até roubarei a calcinha do ancestral da Associação Alquimista. O rosto do homem magro estava cheio de sorrisos. Ele mal podia esperar para se virar e sair. Seus passos originalmente frágeis tornaram-se mais leves. Era verdade que ele queria ajudar Lin Bai a resolver seus problemas, mas ele estava se recuperando durante esse período e não podia fazer nada. Era verdade que ele estava ansioso para sair e dar um passeio. Depois que o homem magro foi embora, Lin Bai encontrou um servo. Senhor, o que posso fazer por você? Quando o servo viu Lin Bai, seu rosto estava cheio de respeito e ele não se atreveu a ser negligente. Prepare 2 jarras de bom vinho para mim. Lin Bai olhou para longe, mas sua voz era profunda. O servo concordou rapidamente e correu para o armazém à esquerda. Logo, ele carregava 2 jarras de bom vinho. Senhor, gostaria que eu lhe servisse um pouco de vinho. Não precisa, apenas me dê o vinho. Lin Bai carregou as 2 jarras de vinho e saiu da propriedade de Baxi. Já fazia muito tempo que ele não saía da mansão de Baxi e ele entrou na rua barulhenta. Os sons dos vendedores ambulantes, das crianças rindo e dos musaranhos xingando,
Foi tão animado e tranquilo. Os cantos da boca de Lin Bai se curvaram ligeiramente. Ele caminhou vagarosamente pelo pátio e sentiu o cheiro de fumaça e fogo no mundo humano. Ele se sentiu bastante emocionado. Na movimentada cidade, ocasionalmente haveria algumas pessoas das associações de alquimistas e pessoas de vários grandes clãs. Porém, quando viram que Lin Bai apenas revelava uma expressão de surpresa, não avançaram para detê-lo. Parecia que o demônio já foi aniquilado. Lin Bai não pôde deixar de sentir que era um pouco engraçado, mas também teve vontade de chorar sem chorar. Com esse pensamento em mente, quando Lin Bai voltou a si, ele já havia chegado a uma floresta de bambu. Ele seguiu uma pequena encosta montanha acima e chegou à encosta da montanha. Ei, olha o que eu trouxe. Lin Bai tinha um sorriso no rosto. Ele ergueu a garrafa de vinho na mão, mas no segundo seguinte o sorriso desapareceu. É uma pena não ter trazido o chefe do senhor da cidade aqui. Lin Bai sentou-se de pernas cruzadas próximo ao pequeno monte. Ele abriu uma jarra de vinho e despejou na frente do monte. Então, ele abriu outro pote e tomou um gole. Bom vinho. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 370. Vá direto ao ponto. O vento soprou e as folhas balançaram. Lin Bai ficou em silêncio por um longo tempo e a jarra de vinho em sua mão já havia chegado ao fundo. Da próxima vez que eu vier, trarei um bom vinho e com certeza trarei a cabeça daquele demônio. O demônio Lorde da cidade enfeitiçou as pessoas e atraiu Qin Jiuan para lidar com os dois. No final, foi Fo Li quem arriscou sua vida para salvar Lin Bai. Poderia ser dito isso. O senhor da cidade foi o principal culpado por tudo isso. Os nós dos dedos de Lin Bai ficaram brancos e ele segurou a jarra de vinho com força. A jarra de vinho fez sons de estalo, como se fosse quebrar no momento seguinte. Porém, no segundo seguinte, os olhos de Lin Bai, que originalmente estavam à deriva, tornaram-se incomparavelmente afiados, como uma espada desembainhada, emitindo um ar frio e denso que fez as pessoas estremecerem. Quem é esse? Lin Bai gritou enquanto olhava para frente. TSK, fui descoberto tão cedo. Uma voz familiar veio da floresta escura, mas Lin Bai não conseguiu reconhecê-la. O corpo de Lin Bai ficou tenso como uma flecha pronta para ser disparada a qualquer momento. Não, não. A voz da pessoa na escuridão parecia um pouco em pânico. Não muito tempo depois, uma figura musculosa apareceu na escuridão. Ele tinha um olhar simples e honesto, e seus olhos negros e simples estavam cheios de emoções ocultas. Fu. As duas mãos grossas de Fu estavam abertas e colocadas na frente dele, indicando que ele não estava segurando nenhuma arma e não tinha más intenções. O que você está fazendo aqui? Lin Bai não baixou a guarda ao ver que era Fu. Em vez disso, ele ficou ainda mais vigilante. Desde o momento em que viu Fu, ele se convenceu de que havia um lado extremamente astuto nesse rosto honesto e honesto. Juntamente com o aviso de Fatia e as cenas anteriores, isso deixou Lin Bai muito certo disso. Fora isso, havia outra razão pela qual Lin Bai ficou ainda mais vigilante. Além de Lin Bai, apenas Baxi e os outros sabiam sobre a tumba desse tolo. Lin Bai acreditava que Baxi e os outros não contariam às pessoas sobre esse lugar. Então como Fu sabia? Isso deixou Lin Bai muito desconfiado. Kofi. Quando Fu viu o rosto frio e severo de Lin Bai, havia um toque de estranheza em seu rosto e suas pupilas encolheram um pouco. TSK. Lin Bai não pôde deixar de ficar sem palavras. Fu deve tê-lo seguido até aqui por muito tempo. E por muito tempo, Lin Bai não percebeu Fu. Em vez disso, ele só percebeu quando estava prestes a sair. Lin Bai não acreditava que Fu fosse alguém que teria medo tão facilmente. Se você tem algo para discutir, deixe de lado essa cara de ator e vá direto ao assunto. Mas se você insistir em continuar, a voz de Lin Bai era fria e seu tom não podia ser discutido. Então, vamos direto ao ponto. O rosto de Fu mudou de simples e honesto para frívolo em apenas um segundo. Ele poderia fazer truques de mágica na rua. Lin Bai acenou com a cabeça e não disse nada. Os olhos de Fu olharam ao redor e encontraram uma pedra verde ao lado dele. Ele sentou-se ordenadamente e sorriu. Eu segui você até aqui e não fiz nenhum barulho. Eu só conseguia ficar sozinho. Meu corpo está doendo. Enquanto Fu falava, suas mãos cerraram-se em punhos e ele bateu nas coxas, joelhos e cintura. Lin Bai permaneceu em silêncio enquanto olhava para Fu. Fu bateu um pouco antes de soltar um longo suspiro de alívio. Ele revelou uma expressão relaxada e disse, na verdade,
Não é grande coisa. Você saberá quando vir. Fu enfiou a mão no peito e tirou um pedaço de papel branco. Ele beliscou com 2 dedos e jogou para fora. O fino pedaço de papel branco parecia ter se transformado em uma adaga, dividindo uma folha que acabara de cair em duas, e ainda voava em direção a Lin Bai com um impulso incontrolável. A expressão de Lin Bai estava calma. Sua mão agarrou o céu como um raio e agarrou firmemente o pedaço de papel branco. Havia algumas pequenas palavras escritas no papel branco. No nordeste da cidade, na cidade de Yongli, apareceram vestígios do demônio. O demônio massacrou dezenas de pessoas e continuou a avançar em direção ao nordeste. Depois disso, deveria haver outra linha de palavras, mas foi riscada por alguém e não pôde ser vista com clareza. Ondulações apareceram no rosto originalmente calmo de Lin Bai. Ele não precisava que Fu lhe contasse o significado da frase. Traços do demônio apareceram na cidade de Yongli. Ei, como está? Fu tinha um sorriso frívolo no rosto e sua expressão era relaxada, para que ninguém pudesse ver através de seus pensamentos e intenções. Quem são vocês? Lin Bai perguntou suavemente. Lin Bai não perguntou quem é você. Se uma organização ou pessoa comum encontrasse vestígios do senhor da cidade, eles definitivamente informariam todas as facções da cidade. No entanto, a notícia que Fu descobriu era claramente muito recente. Afinal, não muito tempo atrás, o Elder Shi também lhes dissera que as últimas notícias sobre o paradeiro do senhor da cidade eram tarde demais em comparação com as notícias que Fu tinha. Quando Fu ouviu isso, o sorriso em seu rosto ficou ainda mais brilhante. Ele disse com um sorriso: inteligente, gosto de lidar com pessoas inteligentes. Por outro lado, algumas pessoas, TSK, nem sequer mencionam isso. Fu parecia ter recordado algumas lembranças ruins. Seu rosto revelou uma expressão de ódio quando ele mudou de assunto. Você pode saber se quiser, mas depois de saber, você tem que se tornar um de nós. E se você sabe e se arrepende de não ter se juntado a nós, então as consequências podem ser muito claras para você. Muito, 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 muito ruim. Fu sabia que Lin Bai era uma pessoa inteligente e também sabia que Lin Bai não tinha muita paciência no momento, então simplesmente abriu a janela e falou francamente. Lin Bai não duvidou das palavras muito, 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 muito ruim na boca de Fu, mas estava um pouco curioso. Que tipo de força era essa? Ei! Na verdade, é certo ser um pouco mais vigilante, ao contrário de como eu era naquela época. Fu suspirou, mas não continuou. Resumindo, estou aqui hoje para ajudar a passar uma mensagem. Algumas pessoas gostaram de sua habilidade e querem recrutá-lo para nossas fileiras. Claro, se você quer se juntar a nós ou não, depende de você. Antes disso, há algumas coisas que quero lhe contar, além do que já lhe contei antes. Não restringiremos seus movimentos. Além de certas missões, você tem total liberdade de movimento. Não iremos impedi-lo de se juntar a outras forças, desde que não conte a ninguém sobre nós. HMM. Isso é tudo que vou te dizer por enquanto. Uau! Assim que Fu terminou de falar, ouviu-se um som penetrante na escuridão. Lin Bai estendeu os dedos indicador e médio. Como se usasse pauzinhos, ele pegou um pedaço de papel branco no ar e o pegou com firmeza. Havia 3 palavras escritas no papel branco: cidade de Qingsui. Quando Lin Bai levantou a cabeça novamente, Fu já havia desaparecido. No entanto, sua voz veio da escuridão. Isso pode ser considerado nosso presente de encontro. Já trouxe a mensagem. Se você entra ou não, não tem nada a ver comigo. Nos encontraremos novamente no futuro. Cidade de Qingsui. Parece que o senhor da cidade está lá. Se bem me lembro, fica a mais de 300 quilômetros daqui. Se eu trouxer Little Rei de Little Green para persegui-lo com todas as minhas forças. Lin Bai começou a refletir em seu coração. Ele já sabia o que tinha que fazer. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.